nossa aula de geografia sobre a ciência geográfica. Primeiro conceito de geo, terra. E o conceito de grafia, estudo. Grafia, estudo. Portanto, geografia, estudo da Terra. É o que vamos estar estudando na geografia. Para Kant, caberia ao estudo geográfico descrever todos os fenômenos manifestados na superfície do planeta, sendo uma espécie de síntese de todas as ciências. Para Emmanuel Martoni, a geografia é a ciência que estuda a distribuição dos fenômenos físicos, biológicos e humanos pela superfície da Terra, as causas dessa distribuição e as relações locais desses fenômenos. Para Levi Marreiro, a geografia se define como a ciência que estuda a diferente paisagem da Terra e as modificações nela introduzidas pelo homem, localizando e descrevendo-a. Portanto, muito rico o estudo da geografia. Entende a evolução das ciências sociais como resultado das transformações da própria sociedade. Fica fácil compreender as mudanças conceituais que ocorreram na geografia, hoje, portanto, definida como uma ciência que busca explicar o espaço como resultado da dinâmica social a que se encontra submetida. Portanto, vamos à nossa aula. Uma aula bem objetiva. Sabemos que todos estamos correndo contra o tempo e por isso precisamos de aulas bem mais objetivas. Aulas que busquem os resultados imediatos nas aulas. Inclusive, acidentes acontecem durante a aula, porque essa aula é praticamente tem jeito, vai ficando manchado mesmo. O objeto da geografia deve ser entendido como resultado da relação homem-natureza e trabalho. Elementos considerados tripé da geografia. Então nós temos a geografia tradicional, pois é nessa questão do objeto aflora de modo mais contundente. A geografia renovada não se prende a uma visão tão distante da visão da ciência, não coloca barreira tão rígida entre a disciplina. Logo, não possui necessidade tão preeminente de formular uma definição formal do objeto. A divisão da geografia. Essa divisão da geografia nós vamos anotar para que a gente possa defini-la de melhor modo. Geografia
sistemática regional, humana e econômica. Costuma-se dividir a geografia, pelo menos para efeito didático, em dois grandes ramos: geografia sistemática ou geral, geografia regional. Muitos admitem que essa divisão é o resultado apenas da escalada adotada, já que o geral se refere às grandes áreas, os continentes ou países de grande extensão, e o regional a pequenas áreas. As regiões fez-se a geografia sistemática quando se torna um segmento dos estudos geográficos, como relevo, clima, a população, agricultura, etc., estudando isoladamente para toda a superfície da Terra ou para uma área determinada. Fez-se a geografia regional quando seguindo o modelo de Vidal de Lablanche, que torna uma área determinada e procura se obter na mesma uma visão global, observando tanto os aspectos físicos, estrutura geológica, relevo, clima, vegetação, etc., como os humanos, população, agricultura, pecuária, indústria, comércio e serviços, através de sua ação conjunta, integrada. Percebe-se assim que mais do que dois grandes ramos da geografia, a geografia sistemática e a geografia regional são, na verdade, dois enfoques diferentes do conhecimento geográfico. A geografia sistemática costuma se dividir em dois grandes ramos: geografia física e humana. A primeira estuda a análise, a ação dos aspectos físicos, e a segunda analisa a interpretação e a ação dos fatores humanos. A geografia humana vem recebendo denominações diversas, conforme a escola geográfica. Na Alemanha, Ratzel a chamou de antropogeografia, ou geografia do homem, embora hoje se utilize mais o termo geografia cultural. Em face da influência antropológica, na França prefere chamar de geografia humana, por considerarem o objetivo mais abrangente, enquanto que nos Estados Unidos denominam de geografia econômica, em face da importância dada à economia na organização do espaço. Na verdade, essa dualidade, geografia física e geografia humana, já se encontra ultrapassada de vez, em que a relação da produção do espaço geográfico tem de estudar a ação do homem apropriando-se dos recursos existentes, de acordo com a estrutura econômica, social e política como estão organizadas, da influência do modo de produção e das formações sociais e econômicas dominantes do espaço e no tempo, concluído que existem apenas uma geografia que é chamada de uma ou de outra maneira, conforme o enfoque se dá mais atenção à relação homem-meio, e quando se analisa a organização do espaço em função da apropriação dos recursos naturais e da transformação dos bens em mercadorias. Em uma sociedade avançada, faz-se geografia econômica. Devemos levar em consideração que a geografia não é um departamento isolado do conhecimento científico, ela está integrada a outros ramos do conhecimento, tendo naturalmente uma área de fronteira com as outras ciências. Daí a existência de uma série de disciplinas intermediárias de geografia e outras ciências, tanto naturais como humanas. Apenas para exemplificar, podemos apontar alguns ramos. E aí nós vamos ter que anotar alguns ramos.
geomorfologia, geoquímica, geoeconomia. Essas aulas são exatamente para que você se sinta um dominante da geografia. A geomorfologia, ciência que estuda as formas de relevo preocupada em explicar a gênese da mesma como ramo intermediário entre a geomorfologia e a geologia. Geoquímica, estuda a física do globo. Geoquímica, estuda a química do globo terrestre. Geopolítica, que nós não colocamos aqui, campo intermediário entre geografia, ciência política e o direito internacional. Tenta explicar a importância estratégica de certas áreas da superfície da Terra e a evolução das fronteiras entre os países, assim como das áreas de influência das grandes nações. Vamos colocar na lista também. Geopolítica. Geoeconomia, campo intermediário entre geografia e ciência econômica. Procura explicar a expansão da influência dos grandes grupos econômicos e dos países ligados pela superfície da Terra. Princípios da geografia. Princípios da geografia. De extensão, da analogia, da causalidade, da conexão, da atividade. Então, princípios da geografia. Princípios da extensão. Princípio segundo o qual deve o geógrafo estudar um fato ou área e proceder à sua localização, delimitação, utilizando para tanto os recursos da cartografia. Princípio da extensão, com o uso da cartografia. Da analogia ou geografia geral, princípio segundo o qual, delimitada e observada a área, deve o geógrafo comparar com outras áreas, buscando a semelhança e a diferença existente. Princípio da causalidade, princípio segundo a qual deve o geógrafo explicar as causas ou fenômenos observados, ou fatos observados. Princípio da conexão ou interação, princípio segundo o qual fatores físicos e humanos nunca atuam isoladamente. Princípio da atividade, princípio segundo o qual a passagem possui um caráter sempre dinâmico. Portanto, os princípios da geografia. Sobre as correntes do pensamento geográfico. As principais correntes do pensamento geográfico, o paradigma da geografia são os seguintes: determinismo, ambiental, possibilismo, o método regional, a nova geografia e a geografia crítica. O determinismo ambiental
O possibilismo não desaparece totalmente, mas perde destaque, sobretudo, o determinismo ambiental. Por outro lado, a geografia crítica é o último modelo a ser incorporado, passando a coexistir conflitamente com outros, principalmente com a nova geografia. Esta tendência está fundamentada de um modo de consideração da geografia como um saber calcado em uma das três abordagens: estudo das relações homem-meio e de áreas ou locais. Adicionalmente, tem sido adotada uma combinação de duas ou três abordagens acima referidas. De outros, as correntes fundamentais fundamentam-se em diferentes métodos de apreensão da realidade. Entre eles destaca-se o positivismo, o materialismo histórico e a dialética marxista, que dão base ao segmento mais importante da geografia crítica. São métodos de incorporação recente à geografia. O determinismo ambiental. Os conceitos de região e organização espacial estão vinculados à ideia básica em geografia. O determinismo ambiental, a partir de 1870, até então, desde a antiguidade, a geografia compunha um saber totalizante não desvinculado da filosofia, da ciência da natureza e da matemática. Convênios no século XVII, Kant no XVIII e Rimbaud e Ritter já na primeira metade do século XIX, a geografia vai gradativamente configurando o conhecimento globalizante da realidade. As últimas décadas do século XIX caracterizam-se por dois processos que não são extremamente importantes para a história do homem e da geografia. De um lado, o capitalismo passa a apresentar uma progressiva concentração de capitais, gerando poderosas corporações monopolistas e uma nova expansão territorial. Inaugura sua fase imperialista. O outro processo que se vincula ao primeiro é também da fragmentação do saber universal em várias disciplinas. Assim criam-se departamentos de geografia nas universidades. Principalmente nas universidades europeias, mais tarde nas norte-americanas. Conforme aponta, entre outros, Brian Hodgson, foi o determinismo ambiental o primeiro modelo a caracterizar a geografia, que emerge no final do século XIX com a passagem do capitalismo, concorrendo para a fase monopolista imperialista. Crescer aqueles países ou povos que tivessem se localizado em área meteorológica mais propícia, fundamentada a tese do determinismo ambiental. Estavam as teorias naturais de Lamarck sobre a hereditariedade dos caracteres adquiridos e de Darwin, sobre a sobrevivência e adaptação dos indivíduos mais bem dotados em face do meio natural. Foi Herbert Spencer, filósofo inglês do século XIX, o grande defensor das ideias naturalistas nas ciências sociais. Na geografia, no entanto, as ideias determinantes tiveram no geógrafo alemão Friedrich Herschel, seu grande organizador. Ainda que ele não tivesse sido expoente máximo, a formação básica de Herschel passou pela zoologia, geologia e anatomia comparada. Foi aluno de Haeckel, o fundador da ecologia, que o introduziu no darwinismo. No entanto, seu determinismo ambiental foi amenizado pela influência humanista de Ritter,
Criou dessa forma a geografia humana, denominado por ele de antropogeografia, e marcado pelas ideias oriundas das ciências naturais. Nos Estados Unidos, em menor escala, e na Inglaterra, o determinismo imprimiu-se profundamente no nascimento da geografia. O primeiro dos países passava no final do século passado, início desse por uma fase de afirmação nacional, em que se justificava o progresso através das riquezas naturais. Ellen sempre, discípulo de Ratzel, discorre sobre as influências nas condições geográficas, configuração da costa, padrão dos rios, cadeia de montanhas, climas, etc. Na história norte-americana, a Inglaterra tornava-se nesse momento grande metrópole imperialista. O determinismo ambiental justificava a expansão territorial através da criação de colônias de exploração no continente africano e de povoamento em regiões temperadas a serem ocupadas pelo excedente demográfico britânico e europeu. Na realidade, o determinismo ambiental configura uma ideologia das classes sociais. No final do século XIX, seriam outras as características climáticas consideradas como favoráveis ao crescimento extraterritorial. Transformava-se em natural, portanto, fora do controle humano, uma situação que é social, histórica, portanto, denominada imperialismo. Estabeleceu-se uma relação causal entre o comportamento humano e a natureza, na qual esta aparece como elemento de determinação. As expressões fator e condição geográfica, estendidas como clima, relevo e vegetação, são herança do discurso ideológico determinista. Outra delas, particularmente relevante para nós, é a região natural. Voltaremos a ela em breve. Ratzel, por sua vez, engajado no projeto de expansão alemão, legou-nos o conceito de espaço vital. Quer dizer, o território que apresenta o equilíbrio entre a população ali residente e os recursos disponíveis para suas necessidades, definindo e relacionando desse modo a possibilidade de progresso e demanda territorial. O espaço vital está implicitamente contido na organização espacial, delimitando no campo do capitalismo parte da superfície da Terra, organizado pelo capital e pelo Estado capitalista, extensão que se tornou necessária a reprodução do mesmo. Em linguagem organizacionista, espaço vital equivale à expressão espaço do capital. Possibilismo. A reação ao determinismo ambiental passou a ser o possibilismo. Possibilismo. Em reação ao determinismo ambiental, surge na França no início do século XIX, na Alemanha no começo do século XX e nos Estados Unidos na década de 20, um outro paradigma da geografia, o possibilismo. A semelhança do determinismo ambiental, a visão possibilita focalizar as relações entre o homem e o meio natural, mas não faz considerando a natureza determinante do comportamento humano. A reação do determinismo ambiental mais forte na França tem como motivação externa a situação de confronto entre ela e a Alemanha. O possibilismo francês, em sua origem, opõe-se ao determinismo ambiental germânico. Esta oposição fundamenta-se nas diferenças entre os dois países. Ao contrário da Alemanha, unificada em 1871, a França já era França há muito tempo. Lá a Revolução Burguesa tinha se dado de modo mais completo, extirpando requisitos feudais ainda existentes na Alemanha. Essa chega tardiamente à corrida colonial, enquanto a França dispunha então de um vasto império. Os interesses expansionistas alemães voltaram-se em grande parte para a própria Europa, acrescentando ao quadro a luta de classe que assumia formas mais acirradas na França. A exemplo da Comuna de Paris, nesse contexto a geografia francesa teria de cumprir simultaneamente vários papéis. Portanto, a geografia francesa teria que cumprir
vários papéis. Não vamos citá-las porque faz parte da redação francesa. Geografia francesa. Desmascarar o expansionismo germânico, criticando o conceito de espaço vital, sem, no entanto, viabilizar intelectualmente o colonialismo francês. Abolir qualquer forma de determinação da natureza ou não, adotando a ideia de que a ação humana é marcada pela contingência. Enfatizar a fixidez da obra do homem, criando através de um longo processo de transformação da natureza. Assim, os elementos mais estáveis, solidamente implantados na paisagem, são ressaltados, não se privilegiando os mais recentes resultados de transformação que podem colocar em risco a estabilidade e equilíbrio alcançados anteriormente. Daí ênfase no estudo dos sítios predominantemente naturais. No plano interno, a geografia havia reação dela ter sido definida por relação de causa e de efeito, a natureza da determinação humana e não por objeto empiricamente identificável. Na realidade, para Vidal de Lablanche, o mestre da possibilidade das relações entre o homem e a natureza era bastante complexa. A natureza foi considerada como força vencedora de possibilidade para que o homem modificasse o homem, que é o principal agente geográfico. Vidal de Lablanche define o conceito do gênero de vida herdado do determinismo, conforme aponta Paul Claval, 1974. Trata-se mais de uma consequência inevitável da natureza, mais de uma série de técnicas, hábitos, usos e costumes, que lhe permitiu utilizar os recursos naturais disponíveis, tais como Moraes, 1981, a ele se refere. Os gêneros de vida, pensamento anteriormente exprimiu-se uma situação de equilíbrio entre população e os recursos naturais. Uma paisagem geográfica enquadraria, na verdade, a área de ocorrência de uma forma de vida. A paisagem geográfica tem ainda uma extensão territorial e limita-se razoavelmente identificáveis. Nesse tema, a região, expressão, espaço de ocorrência da mesma paisagem geográfica. O objeto de geografia possibilita, portanto, a região e a geografia se confundem. Então, a geografia regional, enquanto forma criada pelo homem sobre a superfície da Terra, a passagem poderia ser considerada sinônimo de organização espacial. Primeiramente, lembre-se de que este conceito não foi cogitado pela geografia vitaliana. Em segundo lugar, no nosso entender, o conceito da paisagem, campo agrícola disposto pela encosta suave de um vale, floresta rico e ígneos, caminhos entre os campos e ao longo dos rios, onde se localiza o núcleo de povoamento, etc. O método regional. O método regional consiste no terceiro paradigma da geografia, opondo-se ao determinismo ambiental e ao possibilismo. Nele, a diferença de área não é vista a partir das relações entre homem e natureza, mas sim da integração do fenômeno heterogêneo em uma dada porção da superfície da Terra. O método regional focaliza assim o estudo da área, exigindo não uma relação causal ou paisagem regional, mas sua diferenciação por si como objeto da geografia. O método regional tem merecido a atenção do geógrafo desde pelo menos o século XVII, com Varenius, o filósofo Kant e o geógrafo Carl Ritter, respectivamente, no final do século XVIII. Na primeira metade do século XIX, ampliaram a base do estudo na área. No final do século passado, Richthofen estabelece o conceito de corologia, integração de fenômenos heterológicos sobre uma dada área, desenvolvido mais tarde por Alfred Ettner. Contudo, a geografia no final do século XIX, início do século XX, vivenciava a disputa entre as correntes determinantes e possibilista, não se valorizando do método. A partir dos anos 40, nos Estados Unidos, sobre a tradição de estudo de área, assume a expressão no Centro de Valorização do Método Regional. O geógrafo norte-americano Hartshorne
Com ele, o novo paradigma ganha outra dimensão. No plano externo, o método regional evidenciou a necessidade de produzir uma geografia regional, ou seja, conhecimento sistemático sobre diferentes áreas de superfície da Terra. Preocupação antiga derivada da expansão mercantilista do século XVI e XVII. Aparecia então como resultado de grandes corporações e dos aparelhos do Estado. No plano interno, registra a procura de identidade para a geografia, que se obteria não a partir de um objeto próprio, mas através de um método exclusivo. A geografia como ciência de síntese, em sua proposição, Hartshorne não adota a região como objeto da geografia. Para ele, importante é o método de identificar diferenciações da área que resultam em integração única de fenômeno heterogêneo. Diz ele em seu clássico estudo de 1939, o objetivo da geografia regional é unicamente o caráter variável da superfície da Terra. Uma unidade que só pode ser dividida arbitrariamente em partes, as quais, em qualquer nível da divisão, são como as partes temporais da história, única em suas características. A região, para o Hartshorne, não passa de uma área mostrando a sua unicidade, resultante de uma integração da natureza, única de fenômenos heterogêneos. O conceito de organização espacial também não é constituído pelo método regional. Para tanto, pressupõe-se pensar primeiramente na existência de uma lógica em ação, resultante da efetivação das regras ou as leis da natureza social. A nova geografia. Após a Segunda Guerra Mundial, verifica-se uma nova fase na expansão capitalista. Ela se dá no contexto de recuperação econômica da Europa e da Guerra Fria, envolvendo mais concentração de capital e progresso técnico, resultando na ampliação de grandes corporações já existentes. Essa expansão desfronta-se ainda com o desmantelamento dos impérios coloniais, sobretudo a partir dos anos 60. Não se trata de uma expansão marcada pela conquista territorial, como ocorreu no final do século passado. Ela se dá de outra maneira e traz enormes consequências, afetando tanto a organização social como a forma espacial criada pelo homem. Uma nova divisão social e territorial do trabalho. Que é posta em ação envolvendo introdução à difusão de novas culturas, industrialização, urbanização e outras relações espaciais. As regiões elaboradas anteriormente à guerra são desfeitas, ao mesmo tempo que a ação humana, sob a égide do grande capital, destrói e constrói novas formas espaciais, reproduzindo rodovias, ferrovias, represas, novos espaços urbanos, extensos campos agrícolas, despovoados e percorrido por modernos tratores, shopping centers, etc. Trata-se de uma mudança tanto no contexto como no limite regional, ou seja, um arranjo espacial criado para o homem. Essas transformações inviabilizaram os paradigmas tradicionais da geografia. O determinismo ambiental, o possibilitismo e o método regional suscitaram um novo calcado e abordagem locacional. O espaço altera do resultado de um agregado de decisões locacionais. A geografia que surge em meados do século 50, conhecendo como nova geografia, tem papel ideológico a ser cumprido. É preciso justificar a expansão capitalista, escamotear as transformações que afetam gêneros de vida e paisagens solidariamente estabelecidas, assim como dar esperanças ao deserdado da terra, acenando com perspectiva de desenvolvimento a curto e médio prazo. O subdesenvolvimento é encarado como uma etapa necessária, superada em pouco tempo. A nova geografia procura leis ou regularidades empíricas, sob a forma de padrões espaciais,
O emprego de técnicas estatísticas dotado de maior ou menor grau de sofisticação. Média, desvio padrão, coeficiente da correlação, análise fatorial, cadeia de Markov, etc. A utilização de geometria, exemplificada com teoria dos grafos e uso do modelo normativo, a adoção de certa analogia com a ciência da natureza, o emprego de princípios da economia burguesa, caracteriza o arsenal de regras e princípios adotados por ela. É conhecido como geografia teorética ou geografia quantitativa. A nova geografia considera a região um caso particular de classificação, tal como se procede nas ciências naturais. O conceito de organização espacial tem todas as condições para aparecer na nova geografia, pois o rápido processo de mudança locacionais que se verifica no pós-guerra afeta o arranjo sobre a superfície da Terra das formas criadas pelo homem, envolvendo vultuosos recursos, suscita a questão da eficiência máxima de cada localização rearranjada. Geografia crítica. O debate interno à geografia prossegue durante as décadas de 70 e 80. A nova geografia e os paradigmas tradicionais são submetidos a uma severa crítica por parte de uma geografia nascida de novas circunstâncias, que passa a caracterizar o capitalismo. Trata-se da geografia crítica, cujo vetor significa aquele calcado no materialismo histórico e na dialética machista. As origens de uma geografia crítica que não só contestasse o pensamento dominante, mas tivesse também a intenção de participar de um processo de transformação da sociedade. Situa-se no final do século XIX. Trata-se da geografia proposta pelos anarquistas. Eliseu Reclus, Pierre Kropotkin. Ele não fez escola submergida pela geografia oficial, vinculada aos interesses dominantes. A partir da segunda metade de 60, verifica-se nos países capitalistas avançando o agravamento de tensões sociais, originado por crise de desemprego, habitação envolvendo questões raciais. Simultaneamente, em vários países do terceiro mundo, surgiu um movimento racionalista de libertação. O que se pensava até então em termos de geografia não se satisfaz, isso é, mascara mais a dramática realidade. Os modelos normativos e as teorias desenvolvimentistas foram reduzidos ao que efetivamente são: discurso ideológico, no melhor do caso empregado por pesquisadores ingênuos e bem intencionados. Uma geografia crítica começa a se esboçar congregando geógrafos de mentes abertas que tinham se dedicado à nova geografia, como William Burke e David Warner, ou que tinham uma porção política de esquerda na geografia herdeira das tradições vidalinas, a exemplo de Willis Lacoste. Essa visão crítica é aceita sob reserva pelo Estado capitalista, na medida em que não pode desempenhar seu papel de controle, apoiado em informações provenientes do serviço de propaganda. Vários são os períodos que localizam criticamente a geografia. No caso do Brasil, a geografia crítica nasce no final da década de 70, cujo marco foi o Encontro Nacional de Geógrafos, realizado em julho de 1978 em Fortaleza, sobre os geógrafos brasileiros. Além das acirradas críticas aos paradigmas que a precederam, as contribuições da geografia crítica ainda em curso são numerosas. Dizem respeito à reinterpretação com base na teoria machista de aspectos que tinham sido abordados pela nova geografia. Assim, reexaminamos a questão da jornada de trabalho, da terra urbana, da habitação, dos transportes regionais e da localização industrial. A geografia crítica descobre o Estado e os demais agentes da organização espacial, proprietário, fundiário, industriais, incorporado, imobiliário, etc. A questão das relações entre o homem e a natureza central do temário, do determinismo ambiental e do possibilismo, é também repensada à luz do machismo. O termo
da região, questão clássica na história do pensamento geográfico, é retomado pela geografia crítica. Nesse sentido, a tentativa de concentração de região será feita mais adiante, procurando entendê-lo por uma visão dialética. Entre os avanços realizados pela geografia crítica estão aqueles associados à questão da organização espacial, herdada basicamente na nova geografia. Trata-se, no caso, de, além da descrição de padrões espaciais, procurar-se ver as relações dialéticas entre formas espaciais e os processos históricos que rodeiam os grupos sociais. Na discussão do conceito da organização espacial, a contribuição do geógrafo brasileiro tem sido muito importante. Assim, por exemplo, considera que a teoria marxista do valor como base para se prender a nave espacial, conforme fazem Antônio Carlos Roberto Moraes e Wanderlei Messias da Costa. Outra contribuição é de Milton Santos, com o conceito de formação socioespacial, em que a organização espacial contribui para integrante de uma dada sociedade. Milton Santos, 1978, levanta ainda a polêmica questão da organização espacial com instância da sociedade. A discussão que empreendemos sobre esse conceito está fundamentada, baseada na geografia crítica. Estudamos os meios de orientação. Também foi um dos assuntos que estudamos na geografia. Ao observar o movimento do Sol, notou-se que ele sempre aparece de um lado, nascente, leste, oriente, desaparece do outro lado, poente, oeste, ocidental. Daí a palavra oriental, orientação, ou seja, procurar o oriente, lugar de onde o Sol nasce. Também a estrela polar serve de orientação no hemisfério norte e a constelação do Cruzeiro do Sul indica o polo sul da Terra. Assim, dessa forma natural, existem outros meios artificiais de orientação, sendo o mais importante a bússola. Esse aparelho constitui-se de uma agulha magnética apoiada em um eixo girando sobre um círculo graduado, rosa dos ventos. Onde se encontram todos os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. A agulha da bússola não aponta exatamente o norte geográfico, mas sim o norte magnético, com desvio de alguns graus. O ângulo formado por esses dois pontos é a declinação magnética. A bússola indica o norte magnético. A seta ao lado da agulha N mostra a direção do norte geográfico. A bússola, apesar de ter sido inventada pelos chineses há milênios, ainda é muito comum e utilizada pelas pequenas embarcações. Nos grandes navios e aeronaves já se utilizam modernos processos de orientação, especialmente sistemas de rádio e outros instrumentos, como radares e computadores, todos de grande precisão e eficiência. Pontos cardeais, já sabemos, né? Norte, sul, leste e oeste. Pontos colaterais. Pontos colaterais. Esses noroeste, nordeste, sudeste, sudoeste são os pontos colaterais. Subcolaterais
subcolaterais, Nordeste, NE, Nordeste, subcolaterais, Nordeste, NOR, NNE, Espírito Santo Nordeste, N, ES Sudeste, ESE, Sul Sudoeste, SSO, OS Sudoeste, OSO, OS Noroeste, ONU e Nordeste, MNO. Portanto, essas são as distribuições dos pontos colaterais. Portanto, vamos terminar a nossa aula de geografia. Até a nossa próxima aula. Vamos terminar a nossa aula de geografia. Lembrando que temos aulas também de história, português e redação. Vamos terminar aqui nosso curso de geografia e vamos partir para o curso de ciências. Não perca essas aulas no canal. Depois de ciências, iremos para as aulas de matemática. Importante que é um bom curso preparatório para quem pensa em passar nos concursos ou então no Enem. Então, até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com a proteção de Deus.